O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ele disse que a economia americana não corre risco de recessão, mesmo depois da paralisação do governo durante 43 dias, que, segundo ele, causou um impacto permanente de 11 bilhões de dólares. Bessent explicou que algumas autoridades, alguns setores, na verdade, sensíveis às taxas de juros, como o imobiliário, até estão em recessão, mas que a economia, no geral, continua estável. Ele afirmou também que a inflação não foi causada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, mas sim pelo setor de serviços. E espera que a descida dos preços, da energia ajude, inclusive, a baixar a inflação mais rapidamente. Apesar de alguns sinais de desaceleração industrial e do descontentamento dos consumidores com os preços altos, Bessent mantém um tom otimista. Ele diz acreditar que 2026 será um ano de forte crescimento econômico sem pressão inflacionária. E olha, a probabilidade de estabilidade na taxa básica na próxima reunião do FONC em dezembro caiu de 71% para 60,5% após o payroll mostrar uma criação de vagas acima do esperado em setembro. E para entender melhor agora, nesse momento, essa história, a gente conversa com a Andressa Durão, que é economista do ASA, que já está aqui comigo. Andressa, muito bem-vinda aqui à nossa programação. Antes de mais nada, uma boa segunda-feira para você. Bom dia. Eu que agradeço, Débora. Obrigada pelo convite. Andressa, nos últimos dias a gente tem vivido altos e baixos, em relação a essa questão dessa trajetória dos juros lá nos Estados Unidos. Primeiro a gente teve um payroll muito forte e que acabou fazendo com que despencasse ali, literalmente as apostas por corte de juros ainda esse ano nos Estados Unidos. Depois a ata trazendo uma divisão muito clara ali entre os dirigentes, uma moderação na fala de alguns deles, reverte novamente, forma a maioria de novo por mais cortes ainda esse ano, enfim. O que explica essas reviravoltas na tua visão, Ou seja, as apostas de corte realmente são coesas nesse momento, elas são o mais sensato que o Banco Central americano poderia decidir nesse momento? O que acontece, eu acho que a divisão do mercado, ela reflete a divisão dentro do comitê. O que a gente viu desde a última reunião foram falas, mostrando que muitos dos membros do comitê que votam, pelo corte ou não de juros, eles falaram abertamente que não viam necessidade de novos cortes, e alguns outros membros, que a gente chama de mais doves, falando abertamente que votariam, que acha que ainda tem que ter corte. E aí o mercado refletindo um pouco essa divisão para quem colocou abertamente a sua posição ali. Então tinha mais gente falando que não precisaria de novos cortes do que precisaria. Então o mercado estava caminhando mais para um aumento de probabilidade de manutenção do que de corte. Quando a gente tem o payroll, é como se o dado chancelasse isso. A gente teve um dado forte, mostrando que o pior já tinha passado, então, consequentemente, os riscos para o mercado de trabalho no balanço de riscos do Fed tinha diminuído. E como a ata mostrou que muitos membros estavam ali já preocupados porque o juro estava chegando próximo do juro neutro, para que você vai cortar o juro novamente e levar para o neutro se você ainda tem um risco para a inflação e o risco para o mercado de trabalho está diminuindo? Então, acho que a mensagem que ficou quando a gente juntou a ata com o dado do payroll foi essa. A Uhum. gente tem um risco menor para o mercado de trabalho, porque o payroll foi forte. A ata mostrou que já está algumas pessoas preocupadas com o nível do juro não estar tão restritivo assim, então talvez a mensagem seja de que é melhor fazer uma pausa, mesmo que precise voltar a cortar no ano que vem. Só que aí o que aconteceu na sexta-feira? O Williams é um membro importante do FONC que vota, e ele vinha com um discurso até então de que ele estava na dúvida. Ele era um membro que no passado era considerado mais dovish, mais favorável Uhum. a corte de juros. E ele é muito próximo do Powell. E o Uhum. Powell, por ser o presidente, acaba puxando os votos de quem está na dúvida ou de quem não quer discordar ali na hora da votação. Então, o Powell é um voto só, mas acaba influenciando outros votos. E como o Williams é muito próximo do Powell, geralmente eles votam juntos. Então, o mercado tem essa interpretação de que se o Williams votar por um corte no
próxima decisão, o Powell vota e puxa essa galera que está ali no meio, que não foi quem demonstrou abertamente qual sua posição para a próxima reunião. E aí o Williams vai e na sexta-feira dá a entender que ainda enxerga um novo corte de juros, então o mercado muda toda essa precificação de que tinha entendido que não ia ter um corte pós-payroll para um corte, porque o Williams deu a entender que ele vai votar por um corte. E aí ele votando, o Powell vota, outras pessoas votam. Teve um membro também que é a Collins, a Susan Collins, falando que demonstrando que talvez possa permitir um voto. E antes ela tinha passado a mensagem de que iria votar por uma manutenção. Então, as falas estão sendo muito importantes nesse momento, porque o mercado está basicamente fazendo essa contagem, né? São 12 membros votando, quem está dizendo que vai votar a favor de um corte e quem está dizendo que vai votar por manutenção. Então, vamos fazer essa contagem e conforme eles vão fazendo discursos, o mercado vai recontando e fazendo essa recalibragem ali nas probabilidades de juros para dezembro. Existe na tua visão, Andressa, algum descompasso, alguma desconexão entre comunicação e fundamentos? Eu te pergunto isso justamente porque a gente tem o mercado sempre reagindo mais agora ao que o Fed diz do que o que o Fed faz. Existe uma desconexão entre comunicação e fundamentos e qual seria o risco disso? Na verdade, eu não acho que exista nesse momento, porque realmente está muito difícil de medir. A incerteza é muito alta já em relação ao que está acontecendo com a economia, e para piorar, você teve essa bagunça dos dados por conta do shutdown. Então, basicamente, essa divisão do Fed, que gera uma divisão no mercado, ela vem dessa incerteza elevada sobre o que está acontecendo, sobre você atribuir maior peso ao risco da inflação ou ao risco do emprego. Como a gente tem pessoas um pouco mais sensíveis a possíveis recessões, e no geral a gente costuma dizer aqui que o Fed é um banco central que é mais sensível a uma recessão do que a inflação, diferente de outros bancos centrais como o do Brasil, por exemplo. O mandato aqui no Brasil é a inflação, o mandato do Fed é a inflação e também o emprego. E a gente percebe que quando eles estão nessa divisão, nessa dúvida, se eles têm um risco alto para a inflação, mas eles também têm um risco alto para o emprego, eles caminham mais para o mandato do emprego. E a gente viu esse peso mudando quando o payroll veio fraco. Então, foi quando o Fed deu essa guinada mais doves. E agora que ele está tendo que reverter um pouco isso, porque está vendo que o mercado de trabalho não está tão fraco assim, a gente tem alguns membros migrando lentamente e outros ainda com medo do desemprego. E como a taxa de desemprego aumentou, apesar de o payroll ter vindo forte, pode ser que alguns membros, como o próprio Williams, ainda estejam com medo de você ter uma deterioração maior no emprego e acabem caminhando para esse lado. Eu acho que fundamentos também estão dando sinais divergentes, até dentro das próprias pesquisas do emprego. Tem gente que prefere olhar para a taxa de desemprego do que para o payroll. Então, eu acho que até os dados mesmo estão indo em direções opostas. Aqui na casa, a gente tem uma preocupação grande com a inflação, por isso a gente tem uma posição de que no final, mesmo que o Fed entregue um corte em dezembro, ele vai ser com uma mensagem agressiva no sentido de mostrar que é o último corte, que eles vão fazer uma pausa e que não sabem quando voltarão a cortar porque ainda precisam de uma política monetária restritiva. Então, mesmo que essa probabilidade do mercado, que a gente achou que estava correta, de precificar a manutenção em dezembro, agora esteja correta, precificando um corte, a gente acha que no ano que vem eles não vão até onde o mercado está precificando, que são muito mais fortes, até ali um pouco abaixo de 3. A gente acredita que eles vão precisar ficar com a taxa acima de 3, em 3,25, 3,50, porque o risco para a inflação ainda existe. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que fundamentos também estão levando a incerteza para a gente. Inclusive, Andressa, pensando no que vocês esperam e do risco que você fala, inclusive, de inflação, a gente tem dados importantes para essa semana, né? PIB, o PCI, inclusive, que é o favorito, né, do Federal Reserve, sobre o mercado de trabalho também. O que precisa acontecer nos dados dessa semana para que a gente tenha uma confirmação melhor desse cenário?
Eu acho que o mercado pode responder bem aos dados de emprego se eles vierem fortes, diminuindo de novo a probabilidade de um corte de juros em dezembro, mas não dá para negar que o payroll é o mais importante. E a gente não vai ter outro payroll e outra taxa de desemprego até a decisão. Os dados que a gente vai ter essa semana, ADP, JOLTS, são importantes agora por conta da falta dos dados prioritários, mas é difícil fazer com que eles revertam totalmente a precificação de mercado, a não ser que venha muito forte. E também que as falas dos membros essa semana indiquem que eles estão olhando para esses dados, se vierem fortes, no sentido de que possa mudar a cabeça deles também. Eu acredito que vai ser uma reunião bem dividida. Acho que a gente vai chegar perto dela com o mercado precificando algo bem dividido entre manutenção ou um corte de 25, mas, de novo, se vier um corte, vai ser um corte com uma mensagem bem agressiva, e se vier uma manutenção, vai ser uma manutenção com um discurso mais dovish. Então, de certa forma, para efeitos de mercado pós-reunião, não deve mudar muito, porque a mensagem é que vai guiar os próximos dados, né, as próximas reuniões. Andressa, além de questão de juros, a gente ainda tem uma disputa muito clara pelo comando do Federal Reserve em 2026, né? Como que essa indefinição pesa nas decisões atuais do comitê, né? Dirigentes estão mais cautelosos por estarem... A gente poderia ter, né, um Jeremy Powell mais cauteloso por estar nessa questão de sucessão. Existe uma pressão muito grande da Casa Branca também em cima disso. Qual que é o risco que vocês atribuem nesse momento à política monetária americana diante desse cenário de uma disputa pelo comando do Federal Reserve em 2026? Olha, a gente até tinha percebido, né, alguma cautela por parte dos membros há uns meses atrás. Eu acho que a decisão sobre a Lisa Cook, que ainda não saiu, mas que vai um pouco na linha de que eles não vão conseguir retirá-la do cargo, ela deu um pouco mais de conforto para os membros do Fed conseguirem passar as suas mensagens sem precisarem ser cautelosos. Então, há uns meses atrás, a gente até achou que alguns membros estavam segurando um pouco o discurso, não sendo muito agressivos, talvez com algum receio de investigações, né, ou de Trump e sua equipe cismarem com eles e de alguma forma tentarem retirá-los, mas eu achei que nesses últimos discursos que eu comentei que alguns falaram que preferiam por manutenção e outros por corte, eu acho que eles foram mais verdadeiros, acho que passou um pouco essa onda de cautela por conta do político. Eu acho que eles voltaram ali a demonstrar suas visões, mesmo que agressivas, então ficou claro que ninguém está tão preocupado assim em agradar, né, o governo, e o Fed é uma instituição super independente, a gente acha que é muito importante manter essa mensagem. Inclusive, aqui na casa, a gente não acha que isso vai ter tanta interferência no ano que vem, mesmo com a entrada de um novo presidente do Fed. Primeiro que eles não vão ter a maioria, né? A gente não acredita na saída da Lisa Cook, então eles não vão ter a maioria ali no comitê, né, que decide mesmo, que são os 7. E para o ano que vem, eu acredito até que o mercado esteja precificando já algum risco relacionado a isso. Tanto que eu falei, a gente aqui acha que eles não vão até abaixo de 3, como o mercado está precificando. Eu acho que essa precificação de mercado, ela não está de acordo só com fundamentos. Ela está também precificando algo ali, um risco de um Fed mais dovish por conta da entrada desse presidente mais dovish. Mas eu acredito que os outros membros do Fed, eles ainda vão ser maioria e eles não devem andar tão junto com o presidente assim que ele entrar. Não acho que vai ser tão fácil você colocar um presidente indicado e ele virar o jogo. Eu acho que o Fed ele é independente o suficiente para continuar seguindo por modelos e não vai mudar tanto como é hoje. Perfeito. Querida, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos agora com a Eu que Andressa Durão, agradeço. economista do ASA. Bem-vinda sempre por aqui. Boa semana para você. Para vocês também. Tchau, Até tchau. mais.